Êxodo, livro de Êxodo, início da Bíblia, logo após Gênesis, livro de Êxodo, capítulo de número 15. Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 22. Êxodo, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 22. Enquanto você encontra, eu quero aqui primeiramente agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de estarmos cultuando o nome dele mais uma vez. Agradecer ao pastor da igreja, pastor Dair, que fez-nos o convite e também permitiu que estivéssemos aqui ministrando a palavra nesta noite. E cumprimentando ele, eu cumprimento a todo o corpo de obreiro da igreja. Êxodo capítulo de número 15, a partir do versículo de número 22, diz assim a palavra de Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos lá. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Amém? Glória ao Senhor. Se assente, por favor. Continue glorificando a Deus, mesmo assentado. Queridos, nós estamos diante de uma palavra, de um acontecimento, quando logo após Deus libertar o povo do Egito, que estavam ali cativos por mais de 400 anos, Deus resolve libertar o seu povo, o povo hebreu. E os irmãos conhecem a história. Esse povo sai do Egito, alegre, porque estão deixando o cativeiro, a escravidão, depois de todo aquele tempo. Eu creio que nenhum daqueles que ali estavam foram os que vieram para o Egito, mas já são gerações que se passaram, e eles estão saindo da escravidão, eles não conheciam a liberdade. Mas Deus tirou eles de lá com a mão forte, lançando sobre o Egito 10 pragas, até fazer com que o faraó os deixasse ir. Eu creio que muitos dos que estão aqui nesta noite foram um dia também resgatados por Deus lá do Egito do mundo, tirado com mão forte. Deus olhou para a tua vida e disse assim: esse ou essa é meu ou é minha, venha, eu vou te resgatar. E tirou aquele povo do Egito. Mas aquele povo, após sair do Egito, se defronta com um primeiro empecilho muito grande, porque eles são encurralados diante do Mar Vermelho. Eles olham para frente a um mar imenso, impossível de atravessar. Mas eles olham para trás, está vindo o exército de Faraó para aniquilar a todos aqueles homens, mulheres e crianças. E eles não têm para onde correr, não têm para onde ir. Mas ali há o grande primeiro milagre que Deus realiza na vida daquele povo após a saída do Egito.
porque para os olhos do homem não havia possibilidade de escapar daquela situação. Mas Deus manda Moisés estender e tocar com seu cajado sobre as águas, e as águas do Mar Vermelho se abrem. Aquele povo pode passar no seco, livre, e poder chegar até o outro lado. Quando o exército de Faraó começa também a travessia, Deus fecha as águas, matando e derrotando todo o exército de Faraó. Aquele povo chegou do outro lado e pôde cantar o hino da vitória. Contente, alegre, porque eles tiveram o livramento e um grande milagre aconteceu na vida deles. Mas em seguida, após eles ali festejarem, cantarem, louvarem ao Senhor, alegres pelo feito e por aquilo que Deus realizou na vida deles, Moisés então diz: olha, está no momento, está na hora de nós partirmos. E esse povo empreende então uma jornada através do deserto, e já caminhando durante 3 dias, as provisões de água se acabam e começa a vir a sede. Eu fico imaginando, eu, uma pessoa que bebo muita água, como seria em um deserto com um calor escaldante e sem água. E bate então o desespero naquele povo. Mas uma coisa interessante que nos chama a atenção, que aquele povo terminou de sair de um grande livramento e milagre que Deus realizou na vida deles, e agora diante de um primeiro desafio, que é a sede, eles começam a murmurar diante de Moisés. E aí eu quero abrir um parênteses. A derrota do cristão, a derrota do crente, em boa parte, não é culpa do diabo, não é culpa de Deus, é culpa das tuas próprias murmurações. Porque eu não enxergo um vencedor espiritualmente que seja um murmurador. Eu conheço pessoas que passam a vida inteira murmurando, reclamando de tudo. E aí você olha para aquela vida, o casamento destruído, a família destruída, os filhos destruídos, tudo acontecendo, tudo sendo derrotas e mais derrotas, e a pessoa continua se murmurando, não consegue, você chega perto dela, ela não consegue te falar uma palavra sequer de ânimo, a não ser uma palavra de murmuração. Não há como Deus operar numa vida dessa. O povo hebreu atravessou por um deserto, onde a história vai nos contar, onde se a distância que eles percorreram, se eles tivessem saído do Egito e atravessado direto aquele lugar, eles não demorariam mais do que 3 a 6 meses. Eles demoraram 40 anos. Porque era um povo ingrato e murmurador. E na primeira dificuldade, após um grande milagre ter acontecido, aquele povo chega diante dessas águas. Aliás, antes de chegar diante das águas, eles já estão murmurando. Quando chega então diante dessas águas, eles vão beber a água, e as águas são amargas. Aí é que eles abrem a boca contra Moisés. E agora, Moisés? Estamos com sede. O que vamos beber? Mas Deus vai ali naquele lugar realizar o segundo milagre. Tornar aquelas águas amargas em águas doces. Mas, queridos, aqui a palavra vai nos trazer algumas lições.
Porque quando as águas são amargas e Deus está tomando providências para que possam torná-la doce e o povo beber dela, aqui Deus dá 4 ordens a Moisés. Eu estou falando aqui, e eu creio que o Espírito Santo já está falando com pessoas aqui nessa noite que estão provando das águas amargas. Mas Deus está dizendo: se você soubesse como eu quero tornar essas águas doces, se você soubesse como eu tenho poder para tornar essas águas amargas em doce, mas eu quero que você entenda o porquê das tuas águas amargas. Deus dá 4 ordens. A primeira ordem de Deus é: se ouvires atentamente a minha voz. Sabe, queridos, eu, ao longo da jornada como cristão, como crente no Senhor, eu tenho aprendido que na igreja há 3 tipos de frequentadores. Um que é apenas frequentador de igreja. O outro que é reparador na igreja. Aquele que vem apenas para reparar o defeito, reparar o erro. O ministério de louvor cantou muito baixo hoje. Amanhã o som está muito alto. Hoje o pregador era um pregador que falava muito manso. Depois é a pregação de um pregador que gritava demais. É aquele que é o murmurador da igreja. É aquele que é o reparador, aquele que só vem para a igreja para reparar naquilo que não está bom na igreja. Mas nós temos o crente que vem para prestar um culto a Deus e ouvir a voz de Deus. Quem aqui nessa noite é aquele que quer ouvir a voz de Deus? Aquele que veio aqui nessa noite para dizer: Senhor, eis-me aqui para prestar um culto a Ti, mas Pai, eu preciso também ouvir a Tua voz. Sabe, Deus, eu estou precisando, eu estou carente de ouvir o Senhor falando comigo. Eu já não estou ouvindo a Tua voz. Eu tenho orado, eu tenho me ajoelhado na Tua presença, eu tenho te buscado a Tua presença, mas eu estou carecendo de ouvir o Senhor falando comigo. Ei, eu quero dizer para você que você está no lugar certo. A presença de Deus está aqui nesta noite. E se você atentamente ouvir, abrir os teus ouvidos através do teu coração. Eu não estou dizendo do ouvido de ouvir, eu estou falando do teu coração, da tua alma. Se você abrir este coração da tua alma, aliás, os ouvidos da tua alma, você vai poder ouvir a voz do Todo-Poderoso nessa noite. Porque Ele fala através da sua palavra. Então a primeira ordem que Deus dá é: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto, segunda ordem. Não adianta você querer ouvir Deus, mas andar numa vida torta para todos os lados. O Senhor está dizendo: fazer o que é reto diante da presença de Deus. Sabe, queridos, nas casas que a gente vai, em muitas casas, principalmente de não crentes, sempre tem uma Bíblia na estante. Aquela Bíblia chega a estar amarela, aquelas folhas, porque ela está ali aberta, como se fosse um símbolo de proteção. E o que mais você vê aberta a Bíblia é no Salmo 91. E o versículo predileto das pessoas é: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido. Claro que é lindo, é maravilhoso. Mas você parou para pensar nesse salmo? Se 1000 cairão ao meu lado
e 10.000 cairão à minha direita, significa para que eu não seja atingido, que eu esteja no centro da vontade de Deus. Fazer o que é reto diante dos olhos de Deus. A terceira ordem de Deus aqui é dar ouvidos aos seus mandamentos. E a quarta ordem é guardarem todos os seus estatutos. Isso foi uma ordem, 4 ordens que Deus deu a Moisés. Mas, queridos, eu quero agora, após essa introdução, eu quero começar aqui a entregar a palavra da qual Deus me mandou entregar aqui nessa noite. Olhe para os bancos vazios da igreja. Olhe. Tem bancos vazios na igreja? Olhe para eles. Esses bancos significam a falta de pessoas as quais Deus, nesta noite, também queria falar, mas que não vieram. Mas você veio. Porque Deus preparou essa palavra para você nessa noite. E você vai sair daqui nessa noite alimentado com a palavra. Desde que você esteja disposto a ouvir a voz do Senhor teu Deus. Águas de Mara. Nós já entendemos aquilo que Deus quer dizer para nós nessa noite. As águas de Mara aqui está representada pelo lugar do teu sofrimento, do teu deserto. Aqui nessa noite, aquele que está passando por um momento de dificuldade na sua vida, ou que já passou, que tem passado, este lugar nesta noite está representado pelas águas de Mara. Águas de Mara foi o lugar onde o povo de Deus chegou, e naquele lugar com sede, mas não podia beber, porque as águas eram amargas. Deixa eu dizer para você, onde você está nessa noite, o que você está passando nessa noite, é permissão de Deus, não é coisa do diabo na tua vida, não, é porque Deus permitiu que você estivesse passando, é porque Deus tem um propósito e um tratamento para fazer com você, e Ele está aqui nessa noite dizendo, nessas águas eu começo a te tratar. As águas de Mara eram e continuam sendo amargas até os dias de hoje. Mas você sabe por que elas são amargas? Porque essas águas está comprovado cientificamente que elas possuem uma grande quantidade de magnésio. Ela contém uma grande quantidade de minerais. E essas águas, elas têm uma planta que é lá no fundo dela, submersa. E que essas plantas são altamente medicinais. As maiores propriedades destas águas como medicinais são para o coração, para o estômago, para revitalizar toda a musculatura do coração, melhorar a circulação sanguínea. São águas medicinais as águas de Mara. Então começamos a compreender. O povo hebreu sai do Egito, um povo escravo, uma alimentação fálida, uma alimentação desprovida de qualquer tipo de nutrição, um povo desnutrido, um povo doentio, não tinha cuidado nenhum. Esse povo precisava ser curado, esse povo precisava ser sarado, esse povo precisava ser curado das suas doenças, qual eles tinham. Mas Deus traz eles para este lugar para curar as suas feridas, as suas doenças. Deus não faz nada sem pensar antes.
dificuldade de nossas vidas, nenhum problema que enfrentamos, nada está debaixo, sem estar debaixo do controle de Deus. Deus traz esse povo para este lugar, para tratar com a saúde deles. Mas a primeira coisa que eles fazem é reclamar porque as águas eram amargas. Talvez eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que têm murmurado da sua situação, têm murmurado da sua enfermidade, têm murmurado do seu desemprego, têm murmurado contra os ataques que têm levantado contra ti, ataques do inimigo, ataques de outras pessoas, ataque ao seu ministério, ataque à sua função na igreja. Em que pessoa se levanta? O inimigo usa pessoas para se levantar. O irmão disse aqui a respeito do trabalho que temos feito de evangelismo na rua. Vocês acham que não enfrentamos grandes afrontas por isso? Senta no banco, fica bem quietinho, mal tenha comunhão com Deus e você não será atacado em nada. Mas começa a trabalhar na obra do Senhor, e você vai ver os levantes que vão acontecer. O quanto o inimigo se levanta, o quanto o inimigo fica furioso. E aí você olha talvez para o pastor da igreja, você olha para o obreiro da igreja, você olha para os intercessores da igreja, e você diz: olha, ele está lá ocupando aquela posição, eu gostaria de estar lá. Mas você quer o fardo que eles também carregam? Meu irmão, minha irmã, você pode estar neste momento à beira das águas amargas, sentindo essa amargura da situação que você está passando, mas foi Deus que te trouxe nela, para que Deus possa tratar e curar as tuas feridas. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu sinto que nessa noite aqui Deus vai começar a curar almas. Eu sinto que nessa noite aqui Deus está aqui, através do Espírito Santo dele, para começar a curar feridas. Pessoas que estão feridas, com feridas sangrando, chorando e dizendo: Deus, cadê as tuas providências? Deus, eu estou te servindo. Quando eu estava no mundo eu não passava por isso que agora estou passando. Mas Deus está dizendo: eu que te trouxe às beiras dessas águas amargas para curar você. Aquele povo chegou até aquelas águas, mas eles não conseguiam beber a água. Talvez você olhe também para a tua vida e você está dizendo: eu não consigo resolver essa situação, eu não consigo sair dela, eu não consigo resolver essa depressão que tem me atacado, eu não consigo resolver esse complexo de inferioridade que tem me atingido, eu não consigo lidar com as minhas doenças, com as minhas enfermidades. E Deus está dizendo: olha, ali também eles não conseguiam beber aquela água, mas eu chamei Moisés e disse: Moisés, cata aquele galho ali, joga lá naquelas águas, e eu tornei elas doces para eles poderem beber. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: aonde você está, a amargura que você está enfrentando, fui eu que permiti, para que eu pudesse ter mais intimidade contigo. E vai agora chegar o momento que eu vou tornar elas doces, e eu vou poder permitir que você beba dessas águas. E elas, ao invés de parecer para você imbebíveis, de parecer para você que elas não podem ser tomadas, agora elas vão ser o curativo que eu preparei para a tua vida.
Até determinado momento da minha vida eu questionava muito Deus. Por que isso? Por que aquilo? Deus, comigo o Senhor permite isso. Com outros eu vejo que o Senhor está abençoando. E eu aqui estou padecendo. Mas eu comecei a entender que por cada problema que passamos, quando vem a vitória, nos torna mais forte. Cria uma criança, dando a ela somente danoninho, dando a ela somente Kinder Ovo para ela brincar, com o maior mimo do mundo, que quando você colocar ela lá fora, ela não sabe nem o que fazer. Agora, cria uma criança, fazendo com que ela aprenda o que é a vida, e ela, quando sair lá fora, ela vai estar apta para desenvolver, para andar e caminhar na vida. Assim somos nós aqui na igreja, assim somos nós servindo a Deus. Quem não experimenta as águas amargas, não sabe lidar com as adversidades. Certo dia eu ouvi um pastor pregando, e eu comecei a entender sobre isso. Quando ele dizia: o obreiro que não passar por todo tipo de prova, o obreiro que não passar por levantes dentro da igreja, não está apto para cuidar das grandes obras que Deus tem preparado para ele. Primeiro ele tem que passar. Primeiro ele tem que experimentar. Primeiro ele tem que provar das águas amargas, para que ele possa estar apto para beber das águas doces que Deus tem para ele. Quais são as águas amargas da tua vida nessa noite? O Senhor está dizendo: eu vou torná-las doces. E o interessante, queridos, é que após Deus ter tornado as águas doces, aquele povo ter matado a sede abundantemente, a palavra diz que eles então vieram a Elim, um lugar onde havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. Deus preparou após aquela grande prova, aquela grande tribulação, Deus prepara para eles um oásis, onde eles tinham água abundante e doce, e também palmeiras com sombra no deserto, para eles descansarem. Sabe o que eu vejo aqui? Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: as águas amargas que você está enfrentando hoje, são para te sarar, para te fazer desfrutar do descanso que eu tenho preparado para você. É um preparo, meu querido, é um preparo, minha querida, que Deus está tendo com a tua vida. Deus não te abandonou, Deus não te deixou. Sabe, há um sentimento que talvez o silêncio de Deus, talvez você tenha buscado e Deus está em silêncio, mas o Senhor está dizendo: é porque eu estou preparando, é porque eu estou fazendo, é porque eu estou ajeitando, é porque eu estou lhe preparando para quando você encontrar as fontes verdadeiras das águas, o descanso que você precisa, você está preparado para ele. O profeta Isaías vai nos dizer sobre a abundância de águas. Quando lá no capítulo 41, 17, ele diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas,
e não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, e tornarei o deserto em tanques de água, e a terra seca em mananciais. As águas amargas que você está passando hoje é um preparativo para que Deus está preparando para você mananciais de águas doces, abundantes e que não se secarão. Ei, você não está entendendo. Você não está compreendendo, porque se você estivesse compreendendo, você estaria pulando de alegria, dando glórias a Ele, aleluias a Ele, porque Deus está dizendo: eu estou mudando vidas aqui nesta noite. Eu começo a mudar lugar seco, eu começo a mudar deserto, eu começo a mudar lugar onde não há fartura, onde há escassez, em abundância aqui nessa noite. O salmista Davi vai nos dizer: andando eu no meio da angústia, tu me vivificarás, estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Eu não sei qual é o teu inimigo nessa noite. Você que está aqui na igreja, você que nos assiste da sua casa, eu não sei qual é a tua angústia, eu não sei qual é o teu problema, a tua causa, mas o Senhor conhece. E o Senhor é que está dizendo: eu vou te estender a minha mão, eu vou te pegar pela mão e vou te levantar, e vou tornar as tuas águas amargas em águas doces, em mananciais em que você não vai começar a entender, e você vai começar a pensar: o que fiz eu para merecer isso? Mas Deus está dizendo: é porque tu andaste na minha presença, é porque tu deste ouvidos à minha palavra, eu agora te resgato, e eu agora te tiro dessa amargura. Queridos irmãos, essa palavra falou muito ao meu coração quando o Senhor me entregou ela e quando eu meditava nela. Primeiro ela falou ao meu coração. E no momento em que eu murmurava para Deus, e o Senhor disse: pare e apenas me adore. Sabe, certa vez eu estava numa situação de desespero. Eu saía da minha casa para ir para o escritório logo de manhã. O escritório ficava logo na frente da minha casa. E eu no terreiro, entre a minha casa e o escritório, eu comecei a chorar. E aquela agonia, me bateu aquela agonia tremenda. E eu dizia: Deus, eu não mais sei o que fazer. E eu comecei a chorar, de agonia, a minha alma agoniando. E eu parei, e o Espírito Santo falou para mim: só adore. E eu disse: Deus, como adorar? Com essa alma tão angustiada. Eu me lembrei de um louvor e eu comecei a cantar. E eu cantava: como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. E eu cantava e eu chorava,
Eu não sei cantar, eu não tenho uma voz boa para cantar, mas eu estava ali não cantando, eu estava ali adorando, e eu dizia: Senhor, eu te adoro, mesmo nessa angústia de alma, eu quero te adorar. E naquele dia eu recebi a notícia que eu precisava, e tudo aquilo da minha angústia de alma se dissipou, e tudo se transformou naquele dia, porque eu resolvi no meio da angústia adorar a Deus. Então pare de murmurar e adore a Ele, exalte o nome dEle, glorifique a Ele, porque é a única forma que você tem para atrair a presença dEle.